Senhor, meu Deus e meu Pai, meus amados, queridos, aí é a tua filha, Senhor. Vai comigo, Senhor, meu Pai, de ministrar a tua palavra. Senhor, ministra através dela, fala conosco nessa noite. Senhor, usa, meu Pai, a tua filha na noite desse dia. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz de Cristo, igreja. Está lendo em João, capítulo 6. A igreja pode se assentar porque é um extenso a leitura. Mas a Valdinéia chegou e perguntou: 45 minutos para você, tá bom? Eu falei assim, eu sei entender, eu pensei que ela falou 15, tá bom. Aí depois eu ia, 45. Não, pode ser mesmo. Porque eu não sou pregadora, sou aqui para fazer aquilo que o Senhor falou. Você pode ter certeza que o que falar aqui não sou eu em nada. Porque a minha semana, quando foi totalmente, tudo que eu estava fazendo, era tudo voltado para essa palavra. Eu ficava fazendo as coisas, mas comendo essa palavra, ruminando essa palavra, Senhor, Senhor. Não é fácil, irmãos, não é fácil estar aqui, não é fácil estar com esse microfone, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque você tem que deixar você e deixar o Senhor falar através de você. E assim a palavra do Senhor, no João 6, a partir do versículo 22, vem dizendo a palavra assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar aonde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entravam com ele, também nos barcos, foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-os do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que não me buscais pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos, pois, para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais somente comeram maná no deserto. Como está escrito, Deus lhe concedeu o pão do céu. Disseram-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, dá-nos, Senhor, sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, nem sede, nunca mais terá sede. Mas vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e os que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
e o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, senão ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que com ele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e o que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em mim mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, que quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quer comer pão, viverá para sempre. E ele disse que coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso para quem pode ouvir. Vamos pular para o 60. Desde então, o 66. O versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Eu lendo essa palavra, para você entender, né, a partir do versículo 22, temos que voltar lá para o início do versículo 6, no início, onde vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes, onde teve aquele grande milagre, onde Jesus ele manifestou o seu milagre a muitos, né? Você vai ver nos 4 evangelhos falando sobre esse milagre, você vê que foi um milagre que muitas pessoas puderam presenciar, foi um marco no caminho, no chamado de Jesus, no ministério de Jesus, foi um grande marco, onde ele fez esse milagre tão maravilhoso, e Jesus mostra o amor, o cuidado que ele tem para com o teu povo, porque ali o povo não estava clamando, pedindo comida, ele entendeu que a necessidade que o povo estava precisando naquele momento, porque o povo estava com Jesus ouvindo, estava ali um dia inteiro, imagina aquele sol escaldante, a fome, mas eles não estavam pedindo comida, eles não chegaram em cima dos discípulos, nem de Jesus, dizendo: olha, nós estamos com fome, e aí? Não, Jesus ele viu a necessidade, o que nos mostra o quê? Que Jesus ele está ciente de cada necessidade de cada um de nós, não está desapercebido as nossas necessidades. O que acontece é o seguinte, que o Senhor ele não veio só para saciar nossas necessidades terrenas, ele veio para saciar muito mais algo que é espiritual, ele veio saciar uma fome, saciar a vida eterna, ele não veio só para essas coisas. E se Deus, que já enxerga, que vê, sabe as necessidades, você não acha que ele não conhece as nossas necessidades? Sim, ele conhece as nossas necessidades, mas ele quer o quê? Uma intimidade. Quando nós clamamos a ele, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, nós estamos o quê? Criando um vínculo, criando uma aliança. A gente está se aproximando, criando uma intimidade. Porque Jesus ele já sabe de tudo que você precisa. Se as coisas acontecessem assim, seríamos igual um robô. Não teríamos necessidade de orar, não teríamos necessidade de buscar, porque as coisas já aconteceriam automaticamente. E com Jesus não é assim. O Pai não é assim. O Pai ele quer uma intimidade de pai para filho. Como é a intimidade de pai para filho? É abraço, é estar perto, é corrigir, é poder você falar as verdades, você também falar que ama. É intimidade, é vínculo.
E é isso que o Senhor quer com a igreja. Quis para poder mostrar para aquela multidão. E a multidão acabou confundindo as coisas naquele momento, né? A multidão começou a entender assim, poxa, ali tem coisa fácil. Poxa, nos alimentou. Imagina que milagre maravilhoso. Jesus veio, aqueles pães todos, saciou, não foi um pão para cada um, né? Tinha mais de 5.000 pessoas, né? Contando com crianças, com mulheres. Não foi um pão para cada um, foi vários. O povo saciou, o povo estava farto, o povo comeu e ainda sobrou 12. Ainda sobrou 12 cestos. Quer dizer, o Senhor, ele saciou a fome. Imagina, o Senhor Jesus se retirou estrategicamente, porque ele viu que o povo ia querer pegar ele à força, né, para poder fazer ele rei. E ele fugiu, porque não era o propósito do Senhor ser rei na terra. Não era o propósito de Jesus que aquilo acontecesse. Por isso foi a estratégia do Senhor sair de cena, saiu daquele lugar. E o povo ficou caçando Jesus de qualquer jeito. Mas aí Jesus já foi logo falando uma palavra assim, olha só, vocês não estão me buscando pela maneira certa, não estão me buscando pela coisa certa. Eu não vim trazer só um alimento na terra, eu vim trazer um alimento muito melhor e muito maior que do céu. Eu vim trazer para vocês a reconciliação de vocês com o Pai. É através de mim, vocês entenderem que é comigo, é eu que vou alimentar vocês, porque muito mais do que alimentar o corpo que padece, é alimentar a alma, é alimentar o teu espírito. Então, quando o Senhor, ele estipulou ali a ceia, estipulou ali você comer o pão, você beber do vinho, isso você está fazendo parte, você está demonstrando que você faz parte com Ele, que você reconhece que Jesus é na tua vida, né? E você vê que isso tudo aqui, Jesus mostra, nos dá umas lições que eu até anotei aqui. Você dá para tirar 5 lições dessa situação toda que Jesus, dessa multiplicação do peixe. Tem umas lições que o Senhor quer deixar para a igreja, quer deixar para aqueles que são seguidores de Cristo, né? A primeira ele queria chamar a atenção para o fato de que o poder de Deus, que todas as necessidades humanas fossem supridas, né? E segundo, ele queria ensinar que Deus é poderoso para fazer por nós tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. E terceiro, que nenhuma bênção que Ele concede deve ser desperdiçada, pois mandou recolher para si dos 12 cestos, né? Deus conta com a nossa ajuda para que suas bênçãos sejam dispensadas aos necessitados. Como os discípulos distribuíram os pães e os peixes, cooperando para alimentar a multidão. E quinto, também a lição de que Ele é o pão, o único que é capaz de saciar a alma sedenta no mundo espiritual, né? Um milagre que marcou a vida de muitas e tantas pessoas deve nos fazer refletir sobre as nossas necessidades, nos alimentarmos de Cristo através da sua palavra, né? Não por obrigação, mas por você entender que o Senhor, Ele fará muito mais abundante na sua vida, porque o milagre aqui mostra uma união, mostra uma unidade, porque o milagre começou quando aquela mãe preparou aquele cesto, preparou aquele peixe, preparou aquele pão e deu para o seu filho, né, levar, porque ela não impediu o filho dela de estar ali ouvindo Jesus, né? Ela preparou com todo o amor, com todo o cuidado. Ela foi a provedora da onde o milagre aconteceu. Ela proveu, o filho levou, e o filho em nenhum momento, quando André chegou perto dele para pegar o cesto, para poder apresentar a Jesus, ele podia falar assim: não, é meu, a minha mãe fez para mim, como é que eu vou dar o que é meu? Não, ele entendeu, né? Ele estava ali, totalmente voltado a entender o que estava fazendo ali, né? Ele deu aquele cesto e Jesus abençoou, multiplicou, e os discípulos fez o quê? Distribuiu. Então houve o quê? Desde a mãe até os discípulos, tudo cooperou para que acontecesse o milagre. Não foi uma pessoa só, porque Deus, ele podia muito bem fazer um pão cair do céu, o maná caiu lá no deserto, quando estava com Moisés,
Podia fazer, mas não. O Senhor mostrou o quê? Que na igreja, que no corpo de Cristo, todos fazem parte de uma coisa, que é o corpo de Cristo. Nós todos somos um, é uma unidade. Hoje nós aprendemos na escola dominical sobre unidade. Nós não andamos só, nós andamos juntos. Quando nos unimos juntos, o milagre acontece junto. E o pouco que você acha que é pouco na tua mão, você apresenta a Deus, Deus vai fazer você multiplicar para você alimentar muitos. Então, quando o Senhor fala que vai requerer os dons, é por isso, porque Ele já te deu. Você pode achar que é pouco, é uma coisinha só, mas aquilo ali só, na mão do Senhor, se torna muito. Quem somos nós para dizer que o Senhor não é capaz de multiplicar, de te usar, de fazer voltar através de você a vontade dEle e o querer dEle? É só você ter o seu coração disposto. Aquele jovem estava disposto, aquela mãe estava disposta, e os discípulos estavam dispostos a ser útil, a poder fazer, a utilidade deles não foi levar pão, a utilidade deles não foi prover o pão, não foi comprar o pão, mas foi distribuir, foi poder separar, colocar cada um sentado direitinho, e cada um teve a sua função. Ninguém foi dispensado. O menino foi um canal de bênção, a mãe foi um canal, todos são canal de bênção na casa do Senhor, e o Senhor não dispensa ninguém vazio. Você pode ter certeza que o Senhor sabe das suas necessidades, mas o Senhor quer de nós o quê? Que a gente primeiro busque o reino dEle. Busque, porque lá em Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro para o Senhor, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem coisas que você nem vai precisar pedir, porque Deus vai dar além. Olha para Salomão. Salomão, ele entendeu que aquele povo ali não era para ele. O que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos inimigos. Ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria porque ele estava lidando com um povo que não é dele. Ia precisar de sabedoria para lidar com o povo. Então, o que o Senhor fez por ele? Ele teve um reino de muita paz, ele teve abundâncias, ele teve riquezas, ele teve além do que ele pediu, porque ele entendeu o que o Senhor está nos querendo dizer assim: saiba o propósito certo, faça a coisa certa, saiba pedir a coisa certa, porque no momento certo você vai ter não só aquilo que você pediu, mas além do que você pediu. Ele só quer você com o coração disposto para fazer a vontade dele e o querer dele, porque ele não quer dispensar ninguém vazio. Ele quer que você entenda o que você está fazendo na casa do Senhor. O que é o Senhor para você? A maneira que você chegou a Cristo, a maneira que você está em Cristo, é a maneira que você acha que você está bem? Você acha que é isso que Deus quer de você? Você já parou para analisar se a tua trajetória, se você está em que tipo de multidão é você? A multidão daqueles que estão buscando só bênçãos aqui na terra? Ou a multidão que está entendendo que é algo muito além que você tem que buscar? Que é algo que é eterno, porque aqui é passageiro. Aqui o tempo é muito curto, se você for parar para analisar. Qual é o teu foco? Qual é o teu foco hoje? Qual é o teu foco em Cristo? O que você espera de Jesus? O que você espera quando você entrou, quando você levantou a mão para o Senhor? Você espera só conquistar aqui? Porque miserável é o que nós somos. Se a gente só visar nossa visão aqui na terra. Se a gente não olhar para o alto, a gente não vai conseguir ser felizes. Nós não vamos conseguir, vamos ser crentes frustrados. Porque a gente vai se frustrar com as coisas humanas. Porque se a gente olhar para as coisas humanas, a gente não vai conseguir avançar. Eu falo isso porque o meu esposo, ele é um exemplo vivo, porque enquanto ele estava nos caminhos do Senhor, estava tudo bem, ele trabalhava na obra do Senhor, ele trabalhava na obra de evangelização na rua, ele era líder, né? Por 4 anos ele foi líder de projeto de dar comida para os moradores de rua, de levar a palavra, de orar, buscando, enquanto estava tudo bem. Quando ele se decepcionou com o homem, com a liderança dele, ele largou tudo. Então mostra o quê? O foco dele nunca foi Jesus. Por mais que ele estava na casa fazendo a obra para Jesus, mas não era Jesus o foco verdadeiro. Porque se fosse, ele permaneceria. Quantos de nós já passamos por situações que dá vontade de chutar e de largar tudo? Passamos. Mas entendemos que nós não estamos por coisas, por pessoas. Estamos por Cristo. Porque entendemos quem é Cristo em nós. Entendemos que a gente está almejando a vida eterna. Porque a qualquer momento vai chegar a nossa senha. O Senhor vai chamar.
Porque vai ter pessoas que vai ser naquele grande dia todo mundo junto, mas vai ser individual também. Vai acontecer. E aí? E aí, para onde vai a tua alma? E aí? Onde está o teu foco? O teu foco, Jesus está nos alertando hoje. Olhe para o Senhor, olhe da maneira certa, sirva da maneira certa. Você não é indispensável. Você é alguém que Deus escolheu porque você tem um propósito. Você tem um propósito sim. Você foi chamado para uma grande obra. Você não foi chamado para ser cadeira, para estar sentado numa cadeira, porque até crente a cadeira é, porque ela está todo dia na igreja. Não é isso. O Senhor não chamou pessoas para ficar sentado. Chamou pessoas para poder alimentar. Alimentar com o quê? Com aquilo que Ele já te deu na tua mão. Não é pouco para você, mas para Jesus não é. Se é o teu louvor, louve de todo o coração. Alcance o coração daquele através do teu louvor. Se é para adorar, se é para orar em oração, ore com fervor, ore pelo outro. Se for para tu falar de Jesus, fale. Se for para tu trazer para a casa do Senhor, você traga. Mas faça conforme as tuas forças. Faça conforme aquilo que Deus confiou na tua mão. Porque Ele confiou. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da sua necessidade. Nada está encoberto diante do Senhor. Ele só quer um coração disposto. Uma pessoa que esteja posicionada naquilo que Ele chamou. Porque nós somos igreja. Nós vamos morar no céu. Não vai existir departamentos lá. Não vai existir grupinhos lá. Não. Vamos todos juntos adorar o nosso Senhor. E Ele requer uma igreja lavada e remida. Ele não quer um povo mimimi. Porque chegou o momento de crescer. Chegou um momento de... Hoje estamos vivenciando muito... você fala assim, pessoas Nutella. Cadê as raízes? Cadê o joelho cheio de calo? Cadê? A gente está se frustrando com pouca coisa. Se frustra com o esposo, se frustra com o marido, com a esposa, com o filho. E acaba deixando de buscar. Não. Eu era inconstante. Eu era também, pastor aqui que não eu era inconstante. Eu não conseguia. Eu posso ter quase 30 anos de igreja, mas sempre fui inconstante. Nunca fiquei fixada, entendendo, trabalhando, fazendo a vontade do Senhor, porque eu não queria fazer isso. Mas enquanto eu não estava fazendo isso, eu só sofria, eu só passava por dificuldade. As coisas aconteciam na minha vida porque eu não queria me posicionar. Não queria sentar na mesa, não queria fazer a vontade. Se eu estou bem, eu estava bem, eu vinha para a igreja. Mas se eu não estava bem, eu não vinha. Se eu não tivesse muito bem, eu não ceiava. Eu só ceiava só se eu tivesse tudo bem. E nisso o inimigo, ele fazia estratégia. Sempre quando chegava perto de ceia, acontecia situações parecidas para eu não ceiar. E isso o quê? Me fazia morrer por dentro. Me fazia o quê? Ser uma pessoa inconstante no Senhor. E o Senhor não se agradou disso. Foi necessário eu passar por tudo que eu passei para que eu pudesse entender que não é da maneira que eu quero. Não é da maneira que eu quero. Eu precisava me posicionar. Eu precisava entender quem era eu no Senhor. E aí o Senhor foi e fez e está fazendo a obra dele. Está me ajudando. Eu não estou perfeita. Não sou. Mas o Senhor vai me aperfeiçoar conforme eu vou dando meus passos. E é isso que o Senhor quer para a tua igreja. Não pare, não paralise por nada. Nada pode paralisar você. A tua alegria, como eu ministrei aqui na segunda-feira, a tua alegria não pode estar em coisas, em pessoas, em o que você pode conquistar. A tua alegria tem que estar no Senhor, na tua salvação. Tem que estar lá em Abacuque 3:18. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É no Deus da tua salvação. Se você está com o teu nome escrito no livro da vida, glorifica. Porque tem muitos que estão, que naquele grande dia, irmãos, vão ouvir esse, eu não vos conheço. Coisa triste vai ser. E não vai ser para a gente do mundo, não. Vai ser para crente. Vai ser para pessoas que faziam a obra, pessoas que falam assim, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz. É para pessoas que pensavam que estavam vivos, pessoas que pensavam que estavam fazendo, mas não eram conhecidos do Senhor. Priorize ser conhecido pelo Senhor, não conhecido do mundo. Priorize fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é esta: que você faça o querer dele, que você obedeça a ele.
Obedeça a palavra que o Senhor está falando, ministrando no coração de cada um nessa noite. E ministrando para mim também. Porque corta aqui. Eu passei uma semana inteira com essa palavra ministrando dentro de mim. Porque o Senhor, Ele fala primeiro aqui, para depois falar para a igreja. E o Senhor, Ele está nos despertando que precisamos florescer. Ontem a palavra que foi florescer no deserto. Para a gente florescer, né? O Senhor, Ele vai colocar estratégias no meio de nós para a gente não morrer no meio do nosso deserto. Então, o que você está passando hoje, você está no deserto, Deus, Ele está cuidando de você. Deus está te preservando para quando você for colhida, você vai poder ir fazer o que uma flor faz. Ela pode virar um perfume, ela pode virar um buquê de uma noiva, ela pode virar N coisas. Mas ela vai ser distribuída para um propósito. Então você é essa flor, você é esse jardim que o Senhor vai colher no tempo oportuno. A irmã falou, tem uma palavra que a rosa ela não tem espinho, ela tem um eucúlio. Ele parece um espinho, mas não é. Aquilo ali é só para você se proteger. É para proteger dos insetos que tem no deserto. É para proteger você para você crescer, para você se alimentar. Então, o Senhor, Ele te protege. Ele te protege. Você pode estar passando o deserto que for, você está protegida. Você não está só. Você não está só. E no momento certo, o Senhor, quando você estiver preparado, você pode ter certeza, Ele vai te colher e você vai produzir para aquilo que é. Você pode ser uma rosa que vai ser um grande buquê, um buquê lindo de uma noiva. Você também pode virar um belo perfume. Você pode exalar perfume. Mas cada flor tem a sua utilidade. Então, na casa do Senhor, todos têm uma utilidade. Ninguém aqui não tem propósito. Você não está aqui por um mero acaso. A palavra não chegou até você e te trouxe aqui em vão. Não. A palavra te trouxe aqui porque o Senhor tem um propósito através de você. Mas tudo passa uma questão de tempo. Tem um tempo do amadurecimento. Você tem um momento que você está menino, você está começando. Tudo bem, mas vai chegar um momento que o Senhor vai exigir algo mais forte de você. E você não pode ter ações de menino. Quando o Senhor te chamar para algo mais forte, você não pode ter imaturidade. Você tem que entender quem é você já na obra do Senhor. Então, o Senhor nos chama para maturidade. Maturidade para fazer a vontade dEle, não a nossa. Porque a minha vontade, a tua vontade também nem era de estar aqui. Porque só Deus sabe como cada um entrou aqui dentro. Só Deus sabe a luta que cada um passa. Porque a luta que a irmã passa é difícil. Eu não sabia se eu vou conseguir passar o que ela passou. A luta que eu passo, ela também não vai saber passar o que eu passo. Mas o Senhor, Ele vem dando alívio. Quantas vezes entrei nessa igreja destroçada, com o coração triste, com o coração queimado, mas tem que sorrir para o outro, tem que abraçar, tem que fazer isso. Isso eu não entendia, eu agia pela minha emoção. E a gente no Evangelho, a gente que está fazendo a obra, a gente não pode usar a emoção, a gente tem que usar muitas vezes a razão, porque a gente tem que saber assim, olha, os meus problemas, o outro não tem nada a ver com meus problemas. Eu não posso chegar de cara amarrada para o outro, sabe, porque eu passei por uma coisa em casa. É tipo assim, eu estou chateada em casa e vou ser chateada, eu vou tratar mal você. Não. Os meus problemas são meus problemas. Aqui eu sou serva. Aqui eu estou para dar. Aqui eu estou para oferecer. Independente do que eu estou passando, enquanto eu estou dando, o Senhor vai curando. Quantas vezes eu cheguei em casa e falei assim, nossa, mas eu queria ficar chateada e eu não estou. Eu queria ficar com raiva. Eu sou boba? Não, não sou boba não. É porque eu tenho Cristo em mim. Eu sou uma nova criatura. Eu entendo que enquanto eu dou, enquanto eu faço, Deus faz por mim e eu saio daqui renovada, restaurada. Teve uma vez que a pastora falou assim, olha, a gente até na igreja lá em cima, ela falou assim, olha, você tira os 3 louvores para louvar. E eu em casa tinha passado uma determinada situação que eu falei assim, uma palavra que veio foi que me destroçou por dentro. Mas eu falei assim, Senhor, se eu tiver a oportunidade eu vou louvar. Eu vou fazer o meu melhor, porque eu não estou bem. Eu vou fazer o meu melhor. Aí a pastora chegou e falou assim, olha, hoje você vai tirar os 3 louvores. Eu, glória, minha oportunidade. Nesse dia estava até a pastora Marisa, eu louvei com todo o meu... Aí eu disse, nossa, a irmã Elaine está louvando. Eu falei assim, não sabe ela, como eu estava por dentro. Aquilo ali foi o que eu falei para o Senhor. Enquanto eu estava louvando, irmãos,
A mesma situação não me feriu mais. Eu falei assim, uau, não me doeu mais, porque enquanto eu fiz para o Senhor, Deus me curou aqui dentro. Deus fez por mim aqui dentro. Então, entenda uma coisa, você fazer para o Senhor nunca vai ser em vão. Enquanto você dá, você recebe. Enquanto você faz para o Senhor, você recebe. Então, que você possa ficar com essa palavra nessa noite. E o Senhor está te chamando o quê? Para mais perto, para mais junto, para somar. Porque você faz diferença sim no reino. Você faz parte sim do reino. E o Senhor conta comigo e conta com você, para que a obra do Senhor avance. Então, apresente o Senhor o teu pouco. Mostra para Ele o teu pouco, que Ele vai multiplicar e você vai ganhar muitas vidas para o reino do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade.